Olá, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus e seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Romano e mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês, em poucas palavras, sobre o livro de Mateus, no seu capítulo 5 e o verso de número 7, que fala sobre a misericórdia. E o texto diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A misericórdia é essencial e importantíssima para as nossas vidas. Ainda mais nos dias em que vivemos, os dias atuais, em que as pessoas não têm mais nenhum sentimento pelo próximo. As pessoas não se importam mais com o que acontece ao redor, mediante o egoísmo que tem crescido e muitas vezes também o medo de consequências, e as pessoas então se retraem e deixam de fazer o bem, e o mundo vai ficando cada vez mais difícil de se conviver. Nós vivemos num tempo em que a misericórdia parece estar desaparecendo da terra. Hoje, algumas pessoas pensam que se for bondosas, se forem misericordiosas, se forem benevolentes, elas serão exploradas, elas serão extorquidas. E de fato, existem muitas pessoas boas nesse mundo que estendem as mãos para ajudar o próximo e, infelizmente, algumas pessoas acabam explorando, abusando da boa-fé dessas pessoas. Mas nem por isso nós devemos deixar de fazer o bem, nem por isso nós devemos deixar de estender as nossas mãos para ajudar o nosso próximo, para ajudar ao necessitado. Nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever, como também uma recompensa. Pois diz assim o texto: os misericordiosos alcançarão misericórdia. É como se fosse a lei da semeadura. Aquilo que você planta, certamente você estará colhendo no futuro. Então, por essa razão, a pessoa que é misericordiosa é uma pessoa bem-aventurada. E o que é ser bem-aventurado? É ser feliz, é ser abençoado, é ser privilegiado por Deus. Então, quando ouvimos a palavra bem-aventurado no sentido bíblico, é justamente isso. Feliz é você, feliz é a pessoa, feliz é aquele que pratica e que exerce misericórdia, porque ele também, quando chegar o seu momento, alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia para aqueles a quem ele ajudou e alcançará também a misericórdia da parte de Deus, que é o justo juiz, e dará a cada um segundo as suas obras, nos ensina a santa e poderosa palavra de Deus. Se o misericordioso, aquele que pratica misericórdia, ele é abençoado, a Bíblia também ensina que existe uma maldição para aquele que não exerce a misericórdia. E isso está contido no Salmo de número 109, versos 6 a 16. Relata ali quando o salmista ele estava com dificuldades, estava com problemas, e quando ele precisou de ajuda, de apoio, ninguém o ajudou, ninguém estendeu as mãos a ele. O texto ainda fala que ele fez o bem às pessoas, mas as pessoas não retribuíram o bem que ele fez. Muito pelo contrário, as pessoas pagaram o bem com o mal. De tal forma que ele então, na sua oração, ele pede a justiça divina que entre em ação. E quando Deus então realiza a sua justiça, quando Deus intervém, certamente Deus dará paga para aquele que não exerce a bondade, aquele que não exerce a misericórdia. Mais uma vez, estamos diante aí da lei da semeadura, a regra da semeadura. Se você semeia coisas boas, certamente você colherá coisas boas. Mas se você semeia coisas ruins, você colherá coisas ruins. Se a sua semente é boa, certamente a sua colheita será de coisas boas. Mas se a tua semente não é boa, olha, certamente a sua colheita não será
de coisas boas. Mas estamos falando sobre a misericórdia. E qual é o conceito bíblico de misericórdia? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. É estar pronto em qualquer tempo para avaliar a dor do nosso próximo. A palavra hebraica para misericórdia é chesed. Isso é a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente possamos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. É ter empatia. É mais do que sentir piedade por alguém. É fazer algo por esse alguém. Muitas pessoas apenas sentem dó. Muitas pessoas vivem apenas nos sentimentos, mas não partem para a prática, não partem para a ação. E misericórdia, no sentido bíblico, é justamente isso, é nós sentirmos as misérias do coração do nosso próximo. É nós sentirmos a sua dor, sentirmos a sua fome, sentirmos a sua solidão, sentirmos as suas dificuldades, como se fosse exatamente com as nossas vidas. Em outras palavras, nos colocarmos no lugar daquele que sofre. E quando falamos nos colocar no lugar daquele que sofre, não é que nós devemos viver como eles estão vivendo, mas analisarmos e procurarmos nos situarmos naquela situação em que a pessoa está, pararmos, analisarmos e dizermos para nós mesmos: se fosse eu que estivesse ali, se fosse a minha pessoa que estivesse ali, se fosse eu aquele mendigo, se fosse eu aquele morador de rua vasculhando lixeiras para conseguir a todo custo algum resto de comida para estar matando, alimentando-se, diminuindo a sua fome. E se fosse eu? E se fosse eu aquela pessoa numa noite fria, sem agasalho, sem calçados? Se fosse eu? Misericórdia é isso, é não apenas sentir as misérias, é não apenas sentir dó, é não apenas sentir pena, mas a nos colocarmos no lugar da pessoa que sofre, como que se fôssemos nós mesmos, e daí então tomarmos uma atitude, tomarmos uma ação, fazermos alguma coisa, porque as nossas ações é que estarão mudando a situação de alguém e que estará realmente fazendo diferença na vida de alguém. Eu simplesmente olhar para uma situação triste e ficar triste com aquilo, me condoer com aquilo, ter empatia com aquilo e não fazer nada para mudar aquela situação, as coisas permanecerão da forma que estão. Porém, é necessário, quando nos depararmos com pessoas que estão vivendo um momento difícil, precisamos de alguma forma estender as nossas mãos e fazermos por essa pessoa aquilo que estiver ao nosso alcance. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida, é ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia, é atender às necessidades e não apenas senti-las. É exatamente isso, não ficarmos no sentimentalismo, mas partirmos para a ação, partirmos para a prática, partirmos para uma atitude que realmente fará a diferença na vida daquele que sofre. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo em todas as coisas. E nesse quesito, Jesus também não deixa a desejar, muito pelo contrário, Ele nos é o modelo padrão. Ele curou os doentes, Ele alimentou os famintos, Ele abraçou as crianças, foi amigo de pecadores, tocou em leprosos, conversou com prostitutas.
Jesus ele não se alienava das pessoas, mas onde havia uma dificuldade, onde havia um problema, ali Jesus se fazia presente. A tal ponto que ele foi muito criticado por essas suas ações e por estar próximo às pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, que eram excluídas da sociedade, que sofriam realmente uma série de discriminações pelas pessoas que viviam junto a elas naquela época. Jesus então, ele se aproximava dos pecadores, se aproximava dos excluídos, se aproximava dos doentes, daquelas pessoas por quem ninguém dava nada, se aproximava daquelas pessoas que eram descriminalizadas, que estavam realmente à margem da sociedade. É dessas pessoas que Jesus se aproximava. Certa feita, Jesus disse a seguinte frase: os sãos, os que estão com boa saúde, os que estão bem, eles não precisam de médicos, mas sim os doentes, estes precisam de médicos. E Jesus era e é a cura para toda e qualquer dificuldade, para todo e qualquer problema que a humanidade passa e venha a sofrer. Então Jesus estava sempre próximo das pessoas, às pessoas que estavam carentes, necessitadas, para de alguma forma ajudá-las e abençoá-las. Da mesma forma, nós que vivemos no mundo atual, que nos intitulamos como cristãos, devemos estar praticando aquilo que a Bíblia nos ensina a praticar: a bondade, o amor e a misericórdia. Não apenas sentir, mas agir, partirmos para a ação. Jesus fez com que os solitários se sentissem amados. Jesus, ele consolou os aflitos. E Jesus perdoou aqueles que haviam caído em vergonha. Jesus sempre estendeu as mãos. Jesus, ele não estendia as suas mãos para amaldiçoar, mas muito pelo contrário. Jesus sempre que estendeu as suas mãos foi para erguer aquele que estava caído. Jesus, quando abriu seus lábios, era para trazer palavras que viriam realmente abençoar os ouvidos dos seus ouvintes. Então esse deve ser o meu e o seu papel para com as pessoas que estão sofrendo. O sofrimento é intenso, o sofrimento é muito grande na vida de muitas pessoas. Nós precisamos fazermos a diferença. Precisamos realmente sairmos do nosso contexto de tranquilidade e marcarmos a vida de alguém com as nossas atitudes pautadas na palavra de Deus, exercendo a misericórdia que realmente é fruto do Espírito Santo na vida daquele que conhece a Jesus Cristo. A misericórdia, ela não é uma virtude natural, não é uma coisa própria de mim, própria de você, pois a Bíblia diz que por natureza o homem é mau, por natureza nós somos cruéis, nós somos insensíveis, nós somos egoístas, nós somos incapazes de exercer a bondade, de exercer a misericórdia. Por isso precisamos de Cristo em nossas vidas. Por isso é necessário que nós venhamos nascermos de novo. Por isso é necessário que nós venhamos ter Cristo vivendo e morando em nosso coração. Por isso é necessário e é essencial que nós venhamos a permitir que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nossa vida, morada em nosso coração e dominar nossa mente, corpo, alma e espírito. E assim sendo, nós estaremos cheios, repletos da presença de Deus e do amor de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Romanos, no capítulo 5 e o verso 5: porquanto o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações através da pessoa do Espírito Santo de Deus.
Se nós somos moradas do Espírito Santo, se o Espírito Santo está derramado em nosso coração, nós então, a partir deste momento, nós temos capacidades em Cristo, em Jesus, de amar o nosso próximo, de estender as mãos para o nosso próximo, de praticarmos o bem, de praticarmos a benevolência, a beneficência, de ajudarmos, de termos empatia ao nosso próximo, ao necessitado, aquele que realmente precisa do nosso apoio, da nossa ajuda. Muita coisa que você tenha, muita coisa que você faça aos seus olhos pode ser insignificante, mas para o seu próximo, para aquele que precisa, realmente isso faz uma diferença enorme na vida dele. Aquilo que para você não é importante, para o seu próximo é de muita valia e tem muita importância. Portanto, pratiquemos a misericórdia, venhamos a exercer a misericórdia, venhamos sermos realmente pessoas que se importem realmente com o nosso próximo, com aquele que está carente, com aquele que está necessitado. Existe muita maldade no mundo e nós precisamos fazer a nossa parte para que o mundo possa sentir o amor de Deus, para que o mundo possa entender que existe o amor real, existe o amor verdadeiro e que este amor de Deus, ele é capaz de ser sentido e transmitido através do homem e da mulher que foi criado por esse Deus poderoso. É muito fácil para algumas pessoas pisar aqueles que já estão caídos, pisar naqueles que já estão no chão. Os escribas, eles arrastaram uma mulher e jogaram-na aos pés de Jesus. Eles queriam ver como Jesus trataria aquela situação. Eles queriam o pior para aquela mulher. Eles queriam que aquela mulher fosse apedrejada, porque nos diz o texto da palavra de Deus que eles pegaram aquela mulher no ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, aquele que cometesse adultério e fosse pego no ato, deveria ser colocado no lugar público e deveria ser exposto o seu erro, a sua falha, e aí então essa pessoa pagaria com a vida. Essa pessoa seria apedrejada. E assim fizeram na época de Jesus, pegaram uma mulher e levaram aos pés de Jesus, uma mulher que estava em adultério, e disseram: olha, Jesus, está aqui uma mulher que nós pegamos praticando aquilo que a lei condena. E a lei de Moisés diz que quem comete tal erro deve ser apedrejado. O que é que dizes tu a esse respeito? Jesus, cheio de autoridade, de bondade, de amor, misericórdia e entendimento e sabedoria, e conhecendo o coração daqueles homens, conhecendo o coração de todos que estavam ali perante aquela mulher, Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra sobre essa mulher. A Bíblia nos diz que ninguém disse nada, ninguém falou nada, e um a um eles foram se retirando, sem palavras, sem nenhuma atitude e envergonhados. De tal forma que ficou só Jesus e aquela mulher. Jesus então disse àquela mulher: mulher, perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. É justamente isso que eu e você precisamos fazer também para com o nosso próximo. Precisamos perdoar ao nosso irmão, perdoar ao nosso próximo, exercer a misericórdia no ato do perdão também. E não pagarmos mal com o mal, ainda que a pessoa nos tenha feito algum mal. Biblicamente falando, nós precisamos perdoar, ter compaixão e ter misericórdia, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, de uma forma ou de outra, todos nós somos imperfeitos, e é por essa razão que quando o nosso próximo cair em um erro, nós não devemos estarmos sendo os juízes dessas pessoas, dessas vidas,
mas precisamos exercermos a misericórdia e perdoarmos essas vidas, liberarmos o perdão para essas vidas, porque são vidas, são pessoas que carecem do amor do Senhor, carecem da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Mas nos dias em que vivemos hoje, isso não é exercido, isso não é praticado, as pessoas não têm compaixão, não têm misericórdia. Mas Jesus, ao invés de condená-la, Jesus a perdoou e Jesus a restaurou. Que você possa também ser um agente de Deus, que você possa ser um instrumento de Deus para perdoar, para restaurar uma vida, para ajudar aquele que está caído, para colocar em pé aquele que está inclinado, aquele que não tem forças. Que você possa ser um apoiador, que você possa ser um ajudador, que você possa estender a sua mão amiga e que você possa ajudar o seu próximo a se colocar em pé e a caminhar, porque o mundo precisa de amor. As pessoas precisam de amor. Quem as condene, elas já têm muitas. Quem as condene, não falta. Afinal de contas, elas são as primeiras a se condenarem. Elas são as primeiras a não aceitarem, a não concordarem com aquilo que são. Mas nós precisamos exercermos a misericórdia. Precisamos sermos felizes, bem-aventurados e exercermos a prática do bem em favor do nosso próximo. O samaritano, outro texto da palavra de Deus, estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que esse homem foi cuidado. Havia um homem à beira do caminho, caído, machucado, doente, havia sido assaltado. E passou ali então um samaritano. Esse homem pegou esse doente, este homem que estava machucado, melhor dizendo, curou as suas feridas, tratou dele, colocou sobre o seu meio de transporte e levou ele até uma hospedaria. Pagou ali a conta daquela hospedagem, pediu que ele fosse bem tratado e bem cuidado e estendeu as mãos para aquele homem, para aquele estranho que estava caído à beira do caminho. E muitos, antes do samaritano passar por ali, passou o sacerdote, passou o judeu, passou o levita, passou algumas pessoas por ali e não ajudaram o seu próximo, não ajudaram aquele estranho. Não importa se você conhece ou não a pessoa, se ela precisar de ajuda, é o nosso dever apoiar e ajudar, exercer a misericórdia, porque isso convém àquele que se intitula servo e serva de Cristo. Precisamos ajudar o nosso próximo, precisamos estender as mãos para aquele que está necessitado. Isso é ter misericórdia, é estender as mãos para aquele que você conhece e também estender as mãos principalmente para aquele que você não conhece. É ajudar o seu próximo. E quem é meu próximo? É todo aquele que está próximo a mim. É todo aquele que precisar do meu apoio, da minha ajuda. É claro que nós somos limitados, mas que nós possamos ajudar o nosso próximo de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso alcance. O misericordioso, ele perdoa as ofensas, ele não registra mágoas, ele não guarda rancor, ele não armazena amargura no seu coração, mas ele perdoa, ele vence o mal com o bem. Que eu e você possamos sermos assim, misericordiosos, que possamos perdoar aquele que nos ofendem, que possamos perdoar as mágoas, que possamos não guardar o rancor em nosso coração e que não venhamos deixar o ódio e a ira em nosso coração,
mas que nós possamos perdoar, que nós possamos liberar perdão, que nós possamos vencer o mal com o bem, conforme nos ensina a palavra de Deus. Pois quem não perdoa não pode agradar a Deus. Quem não perdoa também não é perdoado por Deus. A palavra de Deus diz na oração do Pai Nosso da seguinte forma: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Está na oração do Pai Nosso. Então, se eu perdoar aquele que me deve, e quando falamos em dever, não estamos falando apenas na questão financeira, em dever qualquer alguma outra coisa. Quando nós perdoamos, certamente Deus também nos perdoa. É necessário liberarmos o perdão e não guardarmos ninguém com ódio em nosso coração. Não devemos desejar o mal para ninguém, mas somente o bem, e realmente praticarmos a justiça e a misericórdia proveniente da parte de Deus. Pois quem não perdoa adoece, quem não perdoa é flagelado e nunca pode receber o perdão. Tiago, no capítulo 2, o verso 13, diz da seguinte forma: o juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. E esse juízo não é o juízo do homem, não é o juízo humano, mas é o juízo de Deus, é o juízo divino, é a justiça divina em execução. O juízo de Deus, a justiça de Deus é sem misericórdia para aquele que não pratica, para aquele que não exerce a misericórdia. Portanto, devemos acudir ao necessitado. O Salmo de número 41, versos 1 a 3, Davi fala o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhes afofas a cama. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que promessa, que recompensa nós encontramos na palavra de Deus para aquele que exerce a misericórdia, aquele que acode o pobre, aquele que ajuda o necessitado. Eu vou repetir mais uma vez essas palavras, que diz assim: feliz, feliz é aquele que acode, é aquele que ajuda o necessitado. E por que você é feliz? Por que é feliz? O porquê está na sequência. Porque o Senhor que é Deus, Ele vai livrar você no dia do mal. No dia da sua dificuldade, Deus vai te livrar. Deus vai te dar livramento no dia do seu mal, no dia da angústia que um dia virá sobre você. Nós vivemos nesse mundo que estamos sujeitos a tudo. Passamos por bons e maus momentos. Mas para aquele que é misericordioso, no dia mau, no dia do problema, no dia de dificuldade, nós temos a garantia que Deus vai nos livrar no dia mau. E diz mais o texto ainda, que Deus vai proteger, Deus vai preservar a sua vida, e Deus vai fazê-lo feliz na terra. Olha que recompensa maravilhosa. E ainda o texto prossegue dizendo que Deus não vai entregá-lo nas mãos dos seus inimigos. Deus não vai permitir que os seus inimigos triunfem sobre você, mas Deus o livrará, Deus o guardará, Deus o protegerá, porque você exerceu benevolência, porque você exerceu misericórdia, porque você ajudou o seu próximo, porque você se deu as tuas mãos para acudir ao necessitado. E diz mais ainda o texto da palavra de Deus, como recompensa para aquele que ajuda o próximo: o Senhor vai estar com você
na hora da sua enfermidade. Quando a enfermidade chegar até você, e quando você chegar, ficar acamado, estiver no leito da enfermidade, Deus vai estar com você. O Senhor vai estar lhe assistindo, Ele vai se fazer presente neste momento, e na hora da doença, o Senhor vai estar afofando a nossa cama, ou seja, fazendo que nós tenhamos um repouso tranquilo. Embora tenhamos uma doença, embora tenhamos uma enfermidade, nós não sofreremos as consequências, porque Deus, mesmo na enfermidade, Ele vai estender as suas mãos, vai nos abençoar, vai ter misericórdia da nossa vida, porque um dia também nós plantamos misericórdia na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo, na vida do nosso conhecido e na vida daquele estranho que você nunca viu, mas que você exerceu benevolência, que você exerceu a bondade. Então é necessário, é importantíssimo e é realmente recompensador nós exercermos e praticarmos os atos de misericórdia. Devemos ter uma terna compaixão pelos necessitados. A Bíblia diz: se abrires a tua mão e se abrires também a tua alma ao faminto e o fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Ou seja, se você está numa situação difícil, se você está numa situação complicada, mas mesmo em meia situação, você ajuda o seu próximo, você ensina as tuas mãos para ser benevolente a alguém, mesmo que você esteja em trevas, mesmo que você esteja numa situação difícil, a Bíblia garante que a luz nascerá sobre a sua vida, mesmo que você esteja em trevas. E a escuridão na sua vida não será uma escuridão, mas ela será clara como ao meio-dia, porque você exerceu um ato de misericórdia para com alguém que realmente estava necessitado. Nós devemos sermos liberais na nossa contribuição. Deus diz isso lá em Deuteronômio capítulo 15, versos 7 a 8. Deus diz o seguinte: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fechará as tuas mãos ao pobre do teu irmão, antes lhes abrirás de todo a tua mão e lhes emprestarás o que lhe falta. Tudo quanto lhe for necessário, você estará ajudando ao seu irmão em sua necessidade. É uma orientação de Deus, do próprio Deus, em sua palavra registrada aqui em Deuteronômio capítulo 15, versos 7 ao 8. Ah, se nós fôssemos mais amorosos! Ah, se nós fôssemos mais atentos àquilo que Deus nos orienta e nos pede em sua palavra! Ah, se nós realmente fôssemos praticantes da palavra de Deus! Quantas pessoas nós faríamos mais felizes? O mundo teria sim os seus problemas, teria sim as suas dificuldades, mas seria menor o sofrimento, seria menor a desigualdade social, seria menor as agrúrias das vidas de algumas pessoas, se nós tão somente praticássemos aquilo que nos ensina a palavra de Deus, exercêssemos o amor, a bondade, a benevolência, a misericórdia. Em 1 Timóteo, capítulo 6, e no verso 18, o apóstolo Paulo tem aqui agora uma palavra para aqueles que são ricos, aqueles que possuem uma grande soma em dinheiro, aqueles que possuem bens materiais acima da média.
a orientação de Paulo, o apóstolo do Senhor, é a seguinte: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Ou seja, Paulo estava dizendo para eles não serem ricos apenas na questão financeira. E Paulo não estava dizendo que ser rico era pecado, mas Paulo estava dizendo que a falta da misericórdia, a falta de amor, a falta de empatia com o próximo, isso era o erro, isso era a falha, isso era o pecado, isso era o que estava errado e que precisava ser consertado. E por isso então o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês precisam ser ricos em boas obras, ricos na misericórdia, vocês precisam ser generosos em dar, prontos a repartir aquilo que vocês têm sobrando, aquilo que vocês têm a mais. Em outras palavras, Paulo estava falando que vocês não devem ser materialistas, vocês não devem estar presos às suas finanças, aos seus bens materiais, mas a maior riqueza de uma pessoa é ter um coração generoso, é ter um coração amoroso, é ser misericordioso, é ser benevolente. Então, estenda as suas mãos e ajude o seu próximo. Quem sabe você, assim como eu, não é rico, não tem um bom emprego, não tem bens materiais, não tem uma reserva no banco, mas ainda assim você é feliz, ainda assim você é bem-aventurado. Analisando tudo o que acontece à sua volta e vendo isso de muitas pessoas, você deve se considerar uma pessoa abençoada e feliz, porque Deus te abençoou. E certamente você, mesmo nas suas limitações, você tem condições de ajudar, você tem condições de abençoar. Certamente em seu guarda-roupa você tem umas mudas de roupas a mais, certamente em suas coisas, em seus objetos você tem coisas que você não precisa de todas elas, e você pode ajudar, você pode compartilhar, você pode de alguma maneira fazer a diferença para com alguém, você pode fazer isso. A verdade é que nós estamos muito preocupados com apenas o nosso mundo, a nossa própria vida, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Nós olhamos muito para nós mesmos, para dentro de nós próprios, e esquecemos que à nossa volta existem pessoas que dependem de nós e que nós também dependemos dela. Ninguém vive sozinho, ninguém vive sem ninguém, um precisa do outro e precisamos fazermos a diferença. Então é hora de acordarmos para a realidade e exercermos a misericórdia, ajudarmos o nosso próximo, porque a palavra diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Este mundo, ele dá muitos giros, ele dá muitas voltas, a nossa vida é feita de altos e baixos. Hoje estamos nessa situação, amanhã nós não sabemos como nos encontraremos. O nosso país está realmente numa situação complicada e difícil. Muitas pessoas estão sofrendo financeiramente e de outras formas também. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, nós precisamos sermos mais solidários e ajudarmos o nosso próximo. Precisamos sermos bem-aventurados, precisamos sermos misericordiosos e ajudarmos o nosso próximo, ajudarmos a quem precisa, para também colhermos na hora da nossa necessidade o bem que plantamos na vida de alguém. Mas se nós negligenciarmos, se nós não ajudarmos, quando chegar o momento da nossa calamidade, Deus não nos ajudará, Deus não terá misericórdia das nossas vidas, e também outras pessoas não serão compassivas e não terão misericórdia de nós, porque tão somente nós estaremos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, amados ouvintes da Palavra de Deus, que possamos sermos praticantes da Palavra de Deus,
que possamos exercer o amor, a bondade, a misericórdia e a benevolência no mundo que está em desamor, no mundo que não conhece mais o sentido, o significado, a essência do amor. Para muitos, amor é uma ilusão, uma utopia, muitos não acreditam mais nisso, mas vamos fazer a diferença. Vamos realmente mostrar que o amor maior está em Deus, está em Jesus Cristo, e que esse amor deve acontecer através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, que sejamos instrumentos de Deus para exercermos a misericórdia e ajudarmos todos quantos estão próximos a nós e que precisam da misericórdia de Deus. Deus, sim, vai exercer a sua misericórdia, mas Deus vai usar o homem, a mulher, o ser humano. Deus vai nos usar como instrumentos para exercer a sua misericórdia sobre a humanidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu quero agora, nesse instante, se me permitirem, orarem em favor das suas vidas e também em favor de suas famílias. Deus Todo-Poderoso, nesse instante, eu peço agora a tua bênção em favor deste ouvinte, em favor da sua vida, em favor da sua família, que o Senhor possa abençoá-los em o nome de Jesus Cristo e que eles possam, ó Deus, exercer a bondade, o amor e a misericórdia e ajudar o próximo. Que possamos fazer a diferença em meio a este mundo, que possamos ser instrumentos do Altíssimo Deus Poderoso para realmente manifestarmos a bondade, o amor e a misericórdia provenientes do coração de Deus. Senhor, peço também a tua misericórdia em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão marginalizados, daqueles que estão sofrendo discriminação, daqueles que estão à margem da sociedade. Deus, tenha compaixão e misericórdia e usa, Pai, das nossas vidas para fazermos a diferença na vida de tantos que sofrem nesse mundo desumano, nesse mundo de desamor. É o que eu oro nesse instante, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que todos tenham uma ótima noite e que Deus esteja sempre com vocês e com vossas famílias, em nome do Senhor Jesus.